Olá pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um Sexta Certo. Meu nome é Flávio, sou CEO do ReduzAugusto.com e hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto que é bem bacana. Muito a gente se fala sobre custo, sobre desperdício, redução de custo, mas será que a gente sabe realmente para que serve a análise de custos? Claro que a gente tem algumas ideias, mas vamos explorar isso um pouco melhor hoje. Bom, quando a gente fala de custo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é preço, formar preço. Eu preciso de custo para entender os meus preços. Só que aí tem uma questão que vale a pena a gente prestar atenção. Na verdade, o custo não forma preço, o custo forma a sua margem, porque quem forma preço, invariavelmente, sempre é o seu mercado, não é mesmo? Mas vamos entender isso um pouco melhor. Então, quando a gente fala de preço, a gente, na verdade, está querendo falar que é margem de lucro. Lembra que a gente tem duas margens para avaliar, ou é margem de contribuição, ou é margem de lucro. Então, considerando um preço de R$300, eu considero o meu custo da matéria-prima, meu custo de terceiros, meu custo de produção, meus impostos, minhas comissões, e eu tenho uma margem de 30%. E para que serve eu conhecer todos esses custos? Muito simples, né? Primeiro, para saber até onde, por exemplo, eu posso fazer uma venda e mesmo assim ser lucrativo. Que tipo de custos aqui são essenciais e quais são aqueles custos que estão sobrando na empresa, não é mesmo? Só que o custo, ele também serve para outras situações também. E quais são elas? Bom, eu posso entender que eu posso, através dos custos, fazer melhorias na minha empresa para ser mais lucrativo, como a gente já havia discutido anteriormente. Ué, mas como que eu faço isso? Quando eu entendo o meu conceito de custo real e custo ideal. Lembre-se da diferença? O custo real é o que realmente está ocorrendo dentro da minha empresa. E o custo ideal é aquele custo que ocorreria se eu não tivesse nenhum desperdício associado. A diferença entre os dois vai me apontar um desperdício. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um produto X no setor de corte, com um custo real de R$10. E eu tenho um custo ideal de R$8, ou seja, caso não houvesse desperdícios. Então, eu tenho R$2 de desperdício acontecendo na minha empresa. E, obviamente, isso impacta nas minhas margens e também na minha competitividade. Então, como que eu posso fazer para reduzir esse desperdício? Primeiro, vamos quebrar o problema. Vamos entender que o produto X no setor de corte, ele passa por várias etapas. Eu tenho uma etapa de setup, uma etapa de preparação e uma etapa de corte. Cada uma dessas atividades eu tenho um custo associado. Digamos que no setup são R$3, na preparação são R$2 e no corte a execução do corte em si é R$5. Então, ou seja, somando 3 mais 2 mais 5, eu tenho R$10. E agora que eu quebrei o problema, eu posso tentar enxergar formas de melhorar essas atividades ou até mesmo, às vezes, fazendo um investimento com a compra de uma nova máquina. Por exemplo, indo direto para o processo de corte em si. Hoje ele me custa R$5. Mas caso eu comprasse uma máquina mais produtiva, que pudesse aumentar a minha produtividade, talvez eu conseguisse reduzir esse custo de R$5 a peça para R$4 a peça. Aí eu vou ter que comparar com o investimento que vai ser realizado. Também eu posso, dentro do setup e da preparação, eu posso entender formas de melhorar o meu processo, criar alguma estratégia para melhorar o meu processo, fazendo com que o meu custo reduza de R$3 para R$2,50, por exemplo, o que eu ganharia uma produtividade, uma margem maior também para o meu produto. Nos aproximando do quê? Do custo ideal, o custo sem desperdício da minha empresa. E além disso, é importante denotar também que a gente consegue fazer melhorias na própria estrutura da minha empresa. Como assim? Será que eu entendo qual que é o número ideal de colaboradores que precisa trabalhar na minha empresa? Se eu domino o conceito de custo ideal e custo real, sim, eu consigo chegar nessa avaliação. Por exemplo, eu tenho 10 colaboradores trabalhando com um custo real de R$10 a peça e eles conseguem produzir 100 unidades no setor de corte. Se eu reduzisse esse número de colaboradores para 9, o meu custo real baixaria para 9, ainda ficaria um pouco acima do ideal, e eu conseguiria fazer a mesma produção, 100 unidades por mês. Então vocês vejam que o custo ele seria um driver para nos determinar qual seria o número ideal de pessoas a trabalharem na nossa empresa.
Então vocês conseguem perceber que o custo, além dele definir a margem, ele também pode ser um direcionador para vocês definirem investimentos e melhorias na estrutura. Agora, como que a gente faz isso? Na prática, bom, primeiro a gente tem que entender como rastrear desperdícios, como otimizar esses custos e assim por diante. Mas isso já é um bate-papo para um próximo Sexta Certos. Então é isso por hoje, pessoal. Um abraço e até a próxima.